Muito bom dia, queridos irmãos. Que bênção nós podemos, nessa manhã de domingo, nos voltarmos para a palavra de Deus. Ainda não é uma bênção completa, porque ainda não voltamos juntos para estarmos na igreja, sentados uns do lado dos outros e aprendendo mais juntos como fazíamos antes. Mas esse é o motivo de oração, para que logo estejamos juntos. Mas nessa manhã eu queria convidar você para nós buscarmos a Deus através da leitura bíblica do Salmo de número 115. Salmo de número 115. Esse salmo diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Esse é um texto da palavra de Deus, o Salmo de número 115, cuja intenção do coração daqueles que cantavam ou declamavam este salmo no culto era entregar toda a glória e toda a honra e todo o reconhecimento ao Senhor. Mas num determinado momento aqui há uma bênção. O verso 14 e o verso 15 é uma bênção muito linda, quando o salmista então vai dizer: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos, e que vocês sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde que ele traz essa bênção e qual é a base para essa bênção? Ele fala várias vezes de Israel, da casa de Arão e daqueles que temem o Senhor. E o que é temer ao Senhor aqui neste salmo? É adorar somente o único Deus vivo e verdadeiro. E eles dizem assim: olha, as nações elas fazem uma pergunta para nós. Elas vêm aqui e elas olham e elas dizem: ué, cadê o Deus deles? Onde é que está? E a resposta deles é: o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Ele é um Deus que é o Deus de todas as coisas, o céu é o seu trono e tudo Ele faz na terra, em todos os lugares, como lhe agrada. E ele diz assim, e nós podemos até perguntar assim: por que será que eles têm essa dúvida sobre o Deus de Israel? É porque o padrão deles é diferente, porque eles têm deuses feitos de prata e feitos de ouro, deuses feitos por mãos de homens, e é aqueles ídolos ali que eles adoram, é neles que eles esperam. E o salmista então, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que eles têm boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos não apalpam, pés e não andam, e nem som lhes sai da garganta. E aí nós vemos aqui, no verso 16, ou melhor, no verso 17, dizendo assim que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Este versículo está ligado diretamente ao versículo aqui
que vem depois da descrição dos deuses dos outros povos, quando no verso 8 é dito assim: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. O que é uma pessoa que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem perna, mas não anda, não sente, não fala, não pensa, não faz nada? É uma pessoa que está morta, é um objeto inanimado, a vida não está ali. Mas ele termina dizendo no verso 18: nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia. E aí eu pergunto para você, você gostaria de receber essa bênção? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vocês e sobre os seus filhos, e que vocês sejam uma bênção do Senhor, que vocês sejam benditos do Senhor. Qual Senhor? Aquele que fez o céu e a terra. Só quem pode esperar essa bênção são aqueles que temem o Senhor, o único e o verdadeiro Deus, aquele Deus que fez os céus, que habita os céus, que é onipotente, onisciente, é onipresente, e que tudo Ele faz como Ele quer, não como nós queremos ou esperamos, porque Ele é Deus, Ele é sábio, Ele é santo e Ele é perfeito. Assim eu queria orar com você nessa manhã. Nós estamos vendo aí o nosso mundo passando por muitas dificuldades, nós estamos vendo pessoas perdendo a vida, inclusive, e o nosso Deus soberano é o Deus que pode agir, tanto mostrando para nós, quem sabe, por que é que nós não estamos sendo uma bênção como gostaríamos de ser num tempo como esse. Quem sabe Deus precisa nos ensinar sobre isso, ou também despertando pessoas para que conheçam a Deus e sejam abençoadas por Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, bendizer o teu nome e dizer, ó Deus, que a nossa vida aqui, ela precisa ser não para nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, que a nossa vida possa glorificar o Senhor, que possamos descansar nas mãos do Senhor, que possamos, ó Deus, buscar a bênção que é reservada e faz parte da vontade do Senhor, que possamos entender o que é bênção de verdade, segundo os parâmetros do Senhor, porque não somos nós que dizemos ao Senhor quem o Senhor deve ser, mas o Senhor é quem diz para nós quem nós devemos ser e como devemos andar, porque o Senhor é Deus e não nós. Então nós nos prostramos, nós tememos, nós te buscamos, nós, ó Deus, quebrantamos o nosso coração, clamando ao Senhor misericórdia para esse tempo em todo o planeta Terra, tempo em que nós estamos vendo pessoas morrendo, estamos aguardando sim a solução de vacinas e tantas coisas, mas tempo em que nós não vemos a maldade das pessoas diminuir, mesmo diante de tantas circunstâncias que deveriam gerar amor, quebrantamento e compaixão pelo próximo. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia da nossa geração e nos abençoa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com cânticos. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade. Deus supremo és,
soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Louvado seja o nosso Deus que tem nos salvado em Cristo Jesus. Então seja bem-vindo para esse tempo de estudo da Palavra de Deus, da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo de manhã. E nós estamos já há 2 semanas estudando os 10 mandamentos, como nós devemos viver. Estamos então hoje na 3ª aula, nós pretendemos falar sobre o 2º mandamento. Nós vimos até agora a importância e o propósito dos 10 mandamentos, entendendo que ele é importante por causa daquele que deu esses mandamentos, ele é o Senhor, e aqui quando nós vemos eu sou o Senhor, é o Deus Yahvé, o Deus da aliança, aquele que é poderoso, que governa e que propõe uma aliança. E nós entendemos que, de acordo com os vários tratados, quando um senhor, ele chamava um povo para fazer parte do seu reino, ele então se apresentava quem ele era, ele dizia o que é que ele tinha feito, qual era o benefício de eles fazerem parte daquele reinado, apresentava então as leis, como é que eles deveriam viver, e diante das leis tinha o prêmio, galardão ou bênção, se eles obedecessem, mas também a punição ou maldição no caso de desobediência. E é o que nós vemos aqui através desse mandamento. Deus chamou um povo para uma aliança com ele e está fazendo desse povo a sua nação. O que esse Deus, quem ele é? Ele é o Senhor, é o Deus da aliança, o Deus imutável, perfeito, santo, mas ele é o Deus todo-poderoso e Deus único, o Deus criador do céu e da terra. E ele também foi o Deus que fez alguma coisa já pelo povo. Ele redimiu esse povo, ele tirou este povo lá da terra do Egito, é o que diz então no começo dos 10 mandamentos. Nós vimos também que os 10 mandamentos, que são a legislação de Deus para o seu povo, elas refletem o caráter do legislador. Então os valores de Deus e o caráter de Deus, eles perpassam todos esses mandamentos, e nós entendemos também que os mandamentos do legislador, eles duram enquanto viver o legislador. E o nosso legislador aqui no caso é Deus, o Deus que é eterno, e as palavras de Deus não passarão. Esses então são os 10 mandamentos, a maneira então de o povo viver com o Senhor seria observando estes mandamentos, não por apenas uma questão de mérito, e nós vimos isso, que os mandamentos são parte de graça de Deus, e não de obras para que esse povo conquistasse viver com Deus. Porque no cabeçalho dos 10 mandamentos, aí em Êxodo 20, vai dizer assim que primeiro Deus os tirou da terra do Egito. Primeiro ele salvou, primeiro ele redimiu, antes de dar os mandamentos. Os mandamentos, como disse um
professor meu, são as regras de convivência com o Deus Santo. É o estilo de vida que harmoniza com a pessoa daquele que nos chamou para viver na sua presença. Então, depois de entendermos a importância disso, nós vimos a função, serve para nós como um mapa, para nos ajudar a tomar decisões. Os 10 mandamentos servem também como um freio, para ajudar a diminuir a maldade sobre a terra. E os 10 mandamentos, principalmente, servem para nós como objeto de graça de Deus, como um espelho que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Tudo isso nós já vimos, você pode voltar lá na primeira aula. Mas nós vimos também sobre a necessidade. Por que da necessidade de estudarmos? Qual é a necessidade de estudarmos? Porque muitas pessoas têm se esquecido dos mandamentos. O que significam? Quais são os sentidos? O que Deus requer de nós? Como é que nós podemos nos beneficiar desses mandamentos que são para abençoar o seu povo, entregues pelo próprio Deus, que é santo, que é justo e que é bom. Nós precisamos conhecer para podermos viver de uma maneira que agrade a Deus. Na semana passada, o pastor Ramon falou sobre o primeiro mandamento, e o primeiro mandamento, o resumo dele é a quem nós devemos adorar. E hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra do Senhor, em especial os mandamentos do Senhor, que nos revelam o caráter do Senhor, a justiça do Senhor e a vontade do Senhor para nós. Mostram sim que somos pecadores e que precisamos de Cristo, precisamos da graça do Senhor, precisamos do perdão, ó Deus, quando nós quebramos os mandamentos. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter o perdão para podermos caminhar, ó Deus, e buscarmos uma vida então que seja para a glória não nossa, mas para a glória sua, como lemos no Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então nós vamos ver nessa manhã, a respeito deste segundo mandamento, 5 pontos aqui. Vamos tentar ver todos os 5. Primeiro deles, esse mandamento, ele é mesmo o segundo mandamento? Ou ele é parte do primeiro mandamento? Depois nós vamos ver o que é o mandamento. O que ele é, o que ele não é. Depois nós vamos olhar qual é a razão deste mandamento. Em quarto lugar, nós vamos olhar para o aviso contido no mandamento. E em quinto lugar, nós vamos olhar para a promessa contida nesse mandamento. Então a primeira coisa que nós vamos olhar aqui para o texto e pensar é sobre se esse mandamento ele é mesmo o segundo mandamento ou ele é parte do primeiro mandamento. Por que eu digo isso e por que eu coloco isso? Porque há algumas tradições, tanto judaicas, mais recentes, quanto algumas tradições cristãs, que elas entendem que esse aqui, isso que nós lemos do verso 4 até o verso de número 6, faz parte do primeiro mandamento. E o restante da tradição, a tradição reformada e a maioria dos evangélicos, mas também a tradição judaica mais antiga, entende que este aqui é o segundo mandamento. O que acontece, então, quando nós entendemos que este mandamento aqui que nós lemos faz parte do primeiro? Vai acontecer assim,
do 3 até o 6, incluindo o que nós estudamos semana passada, não terás outros deuses diante de mim, até o que nós lemos hoje é um mandamento. Só que aí nós pensamos, bom, se juntar esse, aí vão ficar os 9 mandamentos. Mas aí precisa ter um ajuste. O ajuste é feito no último mandamento, no 10º mandamento, para aqueles que entendem que este é parte do primeiro mandamento e não o segundo mandamento. O que vai acontecer? Lá no versículo 17, no 10º mandamento, está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. E esse seria o 9º mandamento. E aí o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aí nós vamos pensar aí sobre a justificativa disso. Qual é a justificativa para que algumas pessoas entendam que o não farás para ti imagem de escultura em diante não é um segundo mandamento, mas é parte do primeiro. Uma das justificativas é que, principalmente naqueles mandamentos que nós chamamos de os mandamentos da primeira tábua, depois deles sempre tem uma explicação, uma promessa ou um aviso. E aí quando nós olhamos para o não terás outros deuses diante de mim, não tem nenhuma explicação e nenhum aviso depois. E essa é uma das justificativas, que são colocadas aí, para que esse seja então parte do primeiro mandamento e não um segundo mandamento. Mas aí nós temos um problema. Na verdade nós temos 2 problemas, Quando nós olhamos para o verso 17, primeiramente, e vemos ali, não cobiçarás. E daí olhamos para que seria o 9º mandamento. E depois olhamos para o 10º, que seria o 10º mandamento, também é não cobiçarás. E aí fica estranho para nós. Parece que é uma explicação da primeira parte, E outro problema que se levanta quando nós lemos aqui este que nós chamamos de o segundo mandamento como parte do primeiro, é que ele vai esconder um pecado que é apontado constantemente na palavra de Deus. Se nós lermos direto, acompanhe aí comigo na sua Bíblia, a partir do 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. O que parece é que idolatria, é que pecado, é tão somente se nós construímos imagens relacionadas a outros deuses. E esse é, na minha opinião, e na opinião dos reformadores e da maioria dos evangélicos, o grande problema dessa junção aí de não considerar a partir do verso 4 como o segundo mandamento. Quando nós consideramos, a partir do verso 4, como o segundo mandamento, que é o texto que nós lemos hoje, nós estamos conservando uma das regras que nós vimos lá na primeira aula. Que regra? A regra bíblica. Que regra é essa? Todo mandamento tem que ser entendido no contexto da Bíblia. A Bíblia tem que mostrar para nós que o sentido desse mandamento, ele é realmente o que a gente está compreendendo. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o verso 17, e olhamos a primeira frase, não cobiçarás a casa do teu próximo, é muito claro, ou parece claro, que o que vem depois é uma explicação. Então diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, depois de ter falado da casa do próximo, se você se lembrar, você vai para os Salmos 127 e 128,
que fala do lar do cristão e daquele que busca o Senhor. Lá tem uma expressão falando da casa daquele que é bem-aventurado. Diz assim: a mulher no interior da tua casa é como um ramo frutífero. Então, a mulher que está aqui, no que seria o 10º mandamento, se fosse o 9º, o não cobiçarás a casa do teu próximo, ela faz parte do que? Da casa do próximo. Aonde que a gente vê isso também? Em Efésios. Em Efésios a gente vai ver sobre o lar cristão. Começa lá falando do esposo e da esposa, aí fala dos filhos, aí fala dos servos. Fala dos servos. Então, é aquilo que tem na casa. Está falando, está completando o sentido. A outra coisa importante a gente lembrar é que quando o povo de Deus ele entra na terra prometida, cada um recebe, através da liderança de Josué, da parte de Deus, a terra que lhe cabe. E aí, se as pessoas, elas vão com o tempo tendo que vender as terras, e essas coisas assim, tem um tempo, um dos tempos é o jubileu, quando essa terra retorna para aquela família que era proprietária dela. E aí, a ideia, aqui, junto com o verso 15, não furtarás, é de você não querer aquilo que é do outro, porque foi Deus quem deu. Mesmo que você, avaliando a sua terra, pense assim: a terra que de lá é melhor que a minha. E aí não é para cobiçar a casa do teu próximo e nem coisa alguma. O outro argumento é que o primeiro seria coisas materiais e o segundo seriam pessoas e coisas vivas. Mas quando você olha ali, no final do versículo, nós lemos assim: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então fica difícil a gente pensar que são 2 mandamentos, já que o verbo é o mesmo, cobiçarás, e já que casa envolve mulher, servo, serva, boi, jumento e as coisas que a pessoa tem. Então, biblicamente, seguindo essa regra, fica muito difícil dividir esse mandamento aqui em 2. E a outra coisa, e mais importante, é a respeito do mandamento, então, esse que é o 2º mandamento. Nós já falamos que se nós lermos ele inteiro, nós corremos o risco de entendermos que idolatria é só imagens feitas para adorar outros deuses. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, a partir aqui do verso 4, a partir desta expressão, não farás para ti imagem de escultura. E aí olhamos o verso 5, não as adorarás nem lhes darás culto. Nós vamos perceber então que nós vamos perceber o pecado que poderia ficar escondido aí. E eu gostaria de ler com você Êxodo, capítulo 32, versos 4 e 5. E vai dizer assim, Êxodo capítulo 32, versos 4 e 5. Quando é que acontece isso? Isso é o contexto da entrega dos mandamentos. Moisés ele está lá no Monte Sinai, e o povo está aguardando que Moisés volte. Eles viram e eles ouviram todo aquele barulho, tudo aquilo que estava acontecendo no monte. Eles temeram chegar perto, de medo de morrer, por causa da manifestação de Deus, e Moisés foi para lá. Por isso que no capítulo 32, o versículo 1 vai começar nos dizendo o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. O
que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que esse bezerro de ouro, ele não foi feito para adorar deuses além do arraial ali, do povo de Deus. Arão vai falar que essa festa ela era dedicada ao Senhor. E eles fizeram uma imagem, a imagem de um bezerro de ouro. E eles disseram aqui uma frase que é muito semelhante ao cabeçalho dos 10 mandamentos. E nós sabemos que o que foi registrado aqui, foi registrado desse jeito por causa da inspiração do Espírito Santo. E nós vemos aqui que no verso 4, fala que eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então eles estão falando que é Yahvé, e que é Deus que tirou da terra do Egito, e querem adorar a Deus através desta imagem. Estão fazendo uma imagem ali de escultura para adorarem o Deus de Israel. Mas o que Deus vai dizer para Moisés? Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, olha que Deus vai repetir de novo o cabeçalho aqui: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o que Deus vai dizer para Moisés? Ele não vai dizer assim: olha, o povo lá ficou enganado, mas o povo está com boa intenção, porque eles querem me adorar. E aí, querendo me adorar, você estava demorando, então eles ficaram, quem sabe, apreensivos e quiseram me buscar. E aí, querendo me buscar, eles então fizeram uma imagem, para que eles, olhando para aquela imagem, eles se lembrassem de mim. E aí eles adoraram errado, mas eu até que estou gostando um pouco. Deus não fala isso. Deus vai dizer assim: ó, o teu povo, que você tirou lá da terra do Egito, eles fizeram um bezerro para eles, e eles estão o adorando. Deus não recebeu adoração, nem daqueles que tinham lá no fundo do seu coração o desejo sincero de adorar o Deus que os havia tirado da terra do Egito, o Deus Yahvé, o Senhor, fazer festa ao Senhor. Deus não recebeu essa adoração. O que acontece depois? Depois nós vemos no verso, deixe-me encontrar aqui, no capítulo 32, verso 21, nós vemos Moisés falando com Arão. Olha o que Moisés diz para Arão. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E é interessante, porque se você ler aqui, você vai perceber que o povo pressiona Arão, para que Arão faça essa imagem. Mas agora, através de Moisés, Deus cobra a responsabilidade de Arão, o líder. E a pergunta é: o que esse povo fez para você, que você fez tamanha maldade, para trazer sobre este povo tamanho pecado? E esse povo agora cometeu o pecado de idolatria diante de Deus. Então há uma responsabilidade para aqueles que permitem que a idolatria aconteça. A outra coisa que acontece, se você for olhando aí na Bíblia, você vai ver que pessoas vão ser mortas. O pecado traz morte. Muitas pessoas, elas vão ser mortas por causa desse pecado. E a outra consequência ainda é que Deus chama Moisés e diz assim: olha, eu não vou com vocês, não vou mais com vocês. Mas aí Moisés, ele intercede, ele se coloca entre o povo pecador e o Deus Santo, e ele vai dizer, no capítulo 33, nos versos 13 e 14, o seguinte: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo.
Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Por que Deus, ele tem misericórdia deste povo? Verso 15. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque Moisés, ele queria a presença de Deus. Ele não queria só um favor de Deus, mas ele queria a presença de Deus. E aí nós percebemos que quando nós deixamos de olhar para os versículos 4 a 6 do capítulo 20, como de Êxodo, como o segundo mandamento, nós podemos perder esse pecado que é ilustrado aqui, no mesmo instante em que Moisés estava recebendo os mandamentos de Deus. E nós vimos as consequências disso. Moisés é muito claro, dizendo para Arão: olha, o que esse povo fez para você trazer tamanho pecado sobre esse povo, pecado que separou esse povo de Deus, pecado que trouxe morte, penalidade sobre este povo, e isso é, então, um pecado. Então, biblicamente, nós entendemos que ele é sim um mandamento diferente do primeiro. Enquanto que o primeiro mandamento diz quem é o Deus que nós devemos adorar, o segundo mandamento diz como é que nós adoramos a este Deus. E aí nós vamos então passar para o segundo ponto, depois de ter entendido aí, ou pensado a respeito, se esse mandamento é o primeiro, parte do primeiro, ou se ele é o segundo. E biblicamente nós percebemos que ele é sim o segundo mandamento, por causa de tudo aquilo que nós já conversamos aqui. E agora o mandamento. Você deve estar acompanhando aí, e está vendo uma ênfase no texto desse mandamento. Diz aí: não farás para ti imagem de escultura, e depois, no próximo versículo, está lá a ênfase no não adorarás. Qual que é a ideia desse mandamento? O que esse mandamento ele está proibindo? Se você for para o breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana e de algumas outras igrejas, a pergunta 51 vai nos dizer o seguinte: o que proíbe o segundo mandamento? E qual é a resposta? A resposta é: o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. E aí nós temos os textos bíblicos aí embaixo, Romanos capítulo 1, verso 22, que vai falar que reduzir a divindade a uma imagem qualquer é uma loucura. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22, diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração, e assim vai. Quando nós olhamos para Reis, que são os versículos que tem aí na sequência, nós vemos a história do rei Jeú, o final da história do rei Jeú. O segundo livro de Reis, no capítulo 10, ou no segundo livro de Reis, capítulo 10, nós podemos ler o seguinte. Segundo Reis, capítulo 10, versos 29 a 32. Vamos ler a partir do 28. Diz assim: assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: portanto, bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era meu propósito. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado
de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel, que já foi explicado, são os bezerros de ouro. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras. Qual que é o quadro? Deus vai dizer para Jeú: olha, você cumpriu, segundo o meu propósito, o que foi dito a respeito da casa de Acabe. Havia uma profecia, que Jeú, ele iria eliminar Jezabel da face da terra, e Deus usou esse homem para isso. Então ele cumpriu isso, mas ele não tirou aqueles ídolos que Jeroboão muito antes havia colocado lá em Dan e Betel, que o povo adorava a Deus através daqueles ídolos. E aí nós vemos assim, parece que é um prêmio. Diz aí no final do verso 30, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Parece um prêmio isso daí. Mas veja o que acontece já. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael. E aí quando você pensa, e quando você volta para o mandamento, que tem um aviso, e cujo aviso diz assim, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E olha que esses filhos dele, eles ficariam por 4 gerações, mas que assim que isso aconteceu, por causa do pecado da idolatria, então eles começam a perder as terras. Nós estamos vendo aí já juízo de Deus por causa da quebra desse mandamento. Então, num primeiro sentido, ele cumpriu o primeiro mandamento. Ele eliminou o Deus estranho, o Baal, para adorar tão somente a Deus, mas ele quebrou o segundo mandamento, permitindo que o povo de Deus adorasse a Deus através daqueles bezerros de ouro. 1 Reis, verso 28, vai mostrar justamente quando é que Jeroboão ele faz isso. 1 Reis 12, o verso 28, diz assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Jerusalém é onde tinha o templo, e é onde as pessoas adoravam da maneira que Deus havia dito que eles deviam adorar. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Mais uma vez, aquele cabeçalho que está lá. E pôs um em Betel e outro em Dan. Verso 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Não adoravam a Deus, mas adoravam o bezerro. Este homem, Jeroboão, ele vai ser aquele que vai ser colocado junto com os reis. Um seguiu Davi e outro não seguiu Davi. Outro seguiu, porque Davi é uma referência boa, mas Jeroboão é uma referência negativa. Seguiu os passos de Jeroboão por causa disso, porque ele promoveu a quebra do segundo mandamento institucionalizada. Ele instituiu isso. Então, esse mandamento, ele vai proibir a falsa adoração. Qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento? O primeiro proíbe falsos deuses, e o segundo, a falsa adoração. Isso. E agora nós vamos pensar aí a respeito do que não é o mandamento. O que o mandamento não é? O mandamento não é uma proibição dos cristãos para fazerem obras de arte. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que lá em Êxodo capítulo 31, Deus vai chamar Bezalel, e depois Deus vai chamar também Aholiabe, para que eles façam tudo aquilo que existiria no tabernáculo, o lugar da adoração. E dentro desse tabernáculo havia imagens que Deus havia mandado fazer. Imagens de romãs, imagens de lírios, imagens de bois, imagens de leões e imagens de querubins. Mas estes
não eram elementos para se adorar, mas eram elementos para enfeitar. E aí, a outra observação que nós precisamos trazer aqui, é que nós aprendemos, através da pergunta 51 do Breve Catecismo, que nós só podemos adorar a Deus pela maneira prescrita por sua palavra. Então foi Deus que mandou fazer e colocar lá. Agora, quando nós vemos outras coisas, em outros lugares, a pergunta é, foi Deus quem mandou fazer? A outra coisa que acontece é que o cumprimento do tabernáculo se dá na pessoa de Cristo. Então tudo isso que tinha no tabernáculo terminou. A outra coisa que nós vemos, ou a outra situação que nós vemos, está em Números 21, versículo 8. O que acontece em Números? Em Números acontece o momento em que o povo desobedece a Deus, andando pelo deserto, e aí Deus traz um castigo sobre eles. E vem umas cobras que mordem essas pessoas, cobras abrasadoras. Isso tinha a ver com a mordida e tinha a ver com mais ou menos a coloração dessas cobras. E essas cobras então passam a morder todo o povo, e o povo passa a morrer e a ficar doente por causa disso. Mais uma vez Moisés vai orar ao Senhor, e Deus então manda que Moisés ele faça uma imagem de uma dessas cobras, e faça de bronze, que é no tom meio avermelhado, parecido com o das cobras. E quando eles olhassem para essa imagem, eles então seriam curados. E a Bíblia vai dizer que essa imagem ela aponta, né, para o Cristo que seria levantado, e todo aquele que crer na providência de Deus, assim como foi a providência lá atrás, com respeito à morte, que veio como castigo de Deus, será salvo, falando da nossa salvação. Mas o que aconteceu com esta imagem? Se você for comigo lá para o segundo livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos ler o seguinte, 2 Reis 18, de 1 a 4. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O que aconteceu? Deus mandou que Moisés fizesse lá atrás esta serpente, para que lá no deserto o povo então, humilhado por causa da sua desobediência, olhasse e crendo que Deus é o Deus da providência, que é o Deus que cuida, então eles fossem curados. Mas agora eles deram um nome para essa imagem, e eles passaram a queimar incenso para essa imagem. E por isso aqui que a Bíblia, elogiando Ezequias, vai dizer aqui que essa imagem, ela foi, diz aqui, feita em pedaços. E foi muito bom ter feito isso, porque diz a palavra de Deus que os filhos de Israel lhe queimavam incenso, estavam pecando por causa disso, estavam tentando adorar a Deus através dessa imagem. Se você for comigo, aí vai aparecer na imagem aí com você, a pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster. E ele vai falar, vai responder para nós quais são os pecados proibidos no segundo mandamento. Eu vou ler aqui. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer imagem ou semelhança de alguma criatura, toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela,
fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou qualquer outro pretexto. Simonia, que é a compra ou venda de coisas espirituais, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então, este mandamento, ele proíbe tudo isto que a gente leu, porque ele diz respeito à maneira de nós adorarmos o Deus verdadeiro. E se adoramos de maneira falsa, não o adoramos, porque Deus não recebe a nossa adoração. Agora nós vamos falar sobre a razão. Então, esse mandamento, nós vimos a discussão a respeito se ele é o segundo mandamento ou parte do primeiro. Nós vimos o que é o mandamento, que ele é um mandamento que proíbe a gente de adorar a Deus de maneira falsa, mas não proíbe que a gente trabalhe, por exemplo, com artes, com escultura, com pinturas, porque o próprio Deus mandou que isso fosse feito em algumas obras, em alguns tempos, mas nos proíbe de adorar ou de usar em adoração as imagens. E qual que é a razão para isso? Se você olhar aí no texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver ali no verso 5, não adorarás nem lhes darás culto, por quê? E aí vem a razão. Porque eu sou o Senhor, o Deus da aliança, teu Deus, esse Deus que é o Criador de todas as coisas, Deus zeloso. É por causa do zelo de Deus. Deus, ele é santo, e por ser um Deus que é santo, ele não admite aquilo que não é santo. Por ser um Deus perfeito, a imperfeição, ela não combina com Deus. E Deus, ele é zeloso, em primeiro lugar, pela sua liberdade. E aí nós pensamos, como é que Deus é zeloso por sua liberdade? O que isso tem a ver? Qual que é a ideia de nós termos o ídolo feito naquele lugar, ou termos o ídolo pendurado em nós, ou no nosso bolso? A ideia é de que nós podemos levar este ídolo para onde nós quisermos, e que esse ídolo, ele está ali conosco, estando nós vivendo uma vida que agrade a Deus, ou não. Isso aconteceu com o povo de Israel. Israel passou a olhar a Arca da Aliança supersticiosamente, a ponto de se afastarem de Deus, e no momento da guerra, os próprios sacerdotes dizerem assim, coloca a arca na frente que a gente ganha. O que acontece? O que acontece é que a arca é roubada pelos inimigos, e aí alguém diz, Icabode, foi-se a glória de Deus. Nós não controlamos Deus, não somos nós que mandamos em Deus e que seguramos Deus conosco, custe o que custar. Mas Deus, a exemplo lá do deserto, quando o povo adorou o Deus, o bezerro de ouro, Deus disse, eu não vou mais com vocês. Ele só acompanhou porque Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Nós também vemos isso na história do exílio, quando Jeremias profetizava, e o grande argumento da nação de Israel, dos falsos profetas e dos reis era, templo do Senhor, o templo está lá, e se o templo está lá, Deus está lá, porque o templo representa Deus conosco. Mas a palavra de Deus veio, eles não deram ouvidos, e esse templo então foi ao chão, e foi queimado, e foi às cinzas. E eles perceberam que Deus, ele não é obrigado a estar com um povo que não o adora verdadeiramente, mas que Deus é livre. Deus está aonde Ele quer, Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não usem imagens para entender que Deus está conosco, porque aquela imagem tem alguma espiritualidade, alguma coisa que liga com Deus, e que porque eu tenho ela, então Deus está comigo. E muitas vezes é assim que as pessoas pensam, não é verdade?
A outra coisa que Deus tem zelo é pela sua majestade. E eu gostaria de ler com você Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Deus vai confrontar a sua majestade com aqueles que fazem as imagens. Isaías 40, versos 12 a 26, diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus nos palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e o pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como o grão do pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele coisa que não é nada, e as considera menos do que nada, como um vácuo. Tal é a majestade de Deus. E aí ele faz a pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata. As cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. A ideia aqui é de que pessoas tentam comparar a majestade de Deus com uma madeira ali que o homem pode mexer nela. E ainda Isaías capítulo 44 vai dizer o seguinte: Isaías no capítulo 44 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja o verso 9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja-o com força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa, complana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. E ele vai falando sobre isso, daqueles que cortam as árvores, com a metade faz um Deus e a outra metade, então, ele esquenta a sua comida para comer. Deus zela pela sua majestade. Por isso que aqui em Êxodo, no capítulo 20, verso 4, diz assim que nós não podemos comparar a Deus ou fazer imagem para representar a Deus com nada de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Porque nada consegue conter a grandeza, a eternidade, a infinitude, a majestade de Deus. Qualquer imagem que escolhêssemos diminuiria Deus e não glorificaria o nosso Deus. Ele é zeloso também pela sua sabedoria. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 10 em diante. Deuteronômio é a segunda vez que as leis elas vão ser lidas para que a geração possa entrar na terra. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida,
e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, lá, quando Moisés trouxe os mandamentos. Quando o Senhor me disse: reúne esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste, e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como se vê. Mais uma vez vemos aqui no verso 20 a questão, foi o Senhor que tirou do Egito. E aí olhamos para que Deus, Ele é sábio em que sentido? E aí nós estamos vendo o zelo do Senhor pela sua sabedoria. A sabedoria de Deus é que a fé, ela não vem por nós olharmos para imagens. Mas Deus, lá naquele dia, que entregou os mandamentos, Ele entregou por escrito e também Ele falou. E foi dito assim, vocês ouviram. Romanos 10, verso 17, diz assim que a fé vem pela pregação, e a pregação é a pregação pela mensagem de Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. E aí quando nós vamos para o catecismo de Heidelberg, nós podemos ler o seguinte. Há uma pergunta nesse catecismo. Não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para os ignorantes? A resposta é não, porque não devemos ser mais sábios que Deus. Ele não quer ensinar seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Há uma diferença que é feita entre adoração e veneração. Disse que adoração é errado, mas que veneração é correto. Porque venerar é olhar para alguém que foi uma pessoa muito joia, de muita fé, e que aquela pessoa ela deve nos inspirar a que a gente siga a Cristo. Mas isso tem a ver com essa resposta. Deus não deixou imagens de nenhum desses, mas Deus deixou registrado o que eles falaram, o que eles escreveram e o que eles fizeram. E a fé vem pela palavra. Não, nós não podemos usar imagens, não devemos, porque estamos tentando então sermos mais sábios que Deus. Tipo assim, eu tenho uma ideia para aquelas pessoas que têm dificuldade. Ele não quer ensinar seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Deus é zeloso também pela sua aliança. O que acontece? Nós queremos nos relacionar com Deus. E nós entendemos e queremos coisas que nos façam sentir mais próximos, aceitos, íntimos de Deus. Deus, Ele fez uma aliança justamente para isso, para que a gente se sinta próximo dEle, para que a gente seja o seu povo e Ele o nosso Deus. E para isso, Ele colocou alguém, um mediador escolhido por Ele. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai dizer que só há um homem que é o mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o homem. Não há nenhum outro
mediador entre nós e Deus. Em João 14:6, nós vemos Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que nós entramos nesse texto e olhamos para a aliança e estamos pensando nisso? Porque algumas pessoas, elas dizem assim: mas nós não podemos ir direto a Cristo. É um orgulho muito grande ir direto a Cristo. Nós sabemos, Cristo é o mediador, mas nós precisamos de outros que nos levem a Cristo, que façam a mediação entre nós e Cristo. Mas é Jesus mesmo que vai dizer que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eles devem ir a Ele. Mateus 11, do verso 28 em diante. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E aí uma mulher muito sábia, uma santa do Senhor, Maria, ela é tida como medianeira entre nós e Cristo. Mas na primeira aparição dela junto com Cristo, na festa lá de Caná da Galileia, quando eles estão ali, Maria vem e fala da falta do vinho. E Jesus vai dizer então: mulher, o que temos nós com isso? Isso é lá da competência nossa. E Maria vai dizer uma frase, e ela diz o seguinte, vai dizer para aqueles que eram funcionários: fazei tudo o que ele vos disser. Ela fez certo, porque ela saiu de cena, ela saiu do meio, e ela colocou os funcionários em contato direto com Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Nós não precisamos colocar outras pessoas entre nós e Cristo, porque Cristo veio para chamar para si aqueles que o Pai escolheu. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. E Deus também é zeloso por seu povo. Em Isaías 44, nós já lemos, eu vou acelerar por causa do tempo, vai dizer assim que aqueles que estão envolvidos com a idolatria, eles são feitos cegos. Nós lemos o Salmo 115, que naquela oração é dito assim: façam-se, tornem-se eles conforme os seus deuses. E nós vimos que isso dizia respeito a estarem mortos, não só fisicamente, mas tantas vezes mortos espiritualmente, sem a vida de Deus. Deus, Ele quer tirar todo o laço, todo o engano, tudo aquilo que nos afasta dEle, tudo aquilo que vai contra o próprio caráter dEle, para que a gente não seja escravo de novo. Lembre que este povo é o povo que estava no Egito, e que os deuses egípcios, eles eram representados por muitas formas de criaturas vivas, e Deus agora está tirando isto deste povo, e Deus não quer que a gente volte ao mesmo estado. Terceiro lugar, ou melhor, quarto lugar, depois de nós vermos a razão. Antes disso, quero ler com você isso que está aí, na última apresentação aí sobre a razão. Um ídolo torna o Deus infinito, finito, o Deus invisível, visível, o Deus onipotente e impotente, o Deus onipresente, localizado, o Deus vivo, morto, e o Deus espiritual, material. Em suma, faz exatamente o oposto do que ele realmente é. Assim, a ideia da idolatria repousa sobre o absurdo do ser humano tentando fazer uma imagem verdadeira de Deus. Um ídolo não é uma verdade, mas uma mentira. É um Deus que não pode ver, saber, agir, amar ou salvar. Bem o contrário do nosso Deus. Qual é o aviso, então? O nosso ponto 4 que tem aí. O aviso é que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então muitas pessoas perguntam: o que isso significa? Será que isso é maldição hereditária? Será que Deus então vai chegar lá para o filho de alguém que desobedeceu esse mandamento ou que não amou a Deus, mas que essa pessoa é boa, e dizer para essa pessoa boa: olha, infelizmente você é muito joia, mas já que os teus pais escolheram o pecado, agora não tem chance para você. Não é isso, de jeito algum. Por isso que em Jeremias, ou melhor, por isso que em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, nós lemos o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este.
Como é que a gente junta esses dois versículos? Já que o texto diz que a iniquidade dos pais, Deus visita até a 3ª e 4ª geração. É por causa do que vem no fim, daqueles que me aborrecem. Então a ideia aqui não é que Deus vai pegar aquele que passou a amá-lo e vai continuar visitando a iniquidade deste com maldição. Mas este então, ele tem a oportunidade de tomar a decisão. Cada geração, cada um de nós, mesmo que a gente venha de uma herança idólatra, quem sabe, ou de outro tipo de pecado, mas se nós tomarmos a decisão de amar a Deus e andar com Deus, então Deus, ele nos restaura. O que acontecia em Ezequias, capítulo 18, verso 20? As pessoas estavam pegando o mandamento de Deus para justificar a vida de pecado em que elas viviam. Isso acontece ainda hoje. Por que muitas pessoas justificam a sua vida no crime? Elas dizem, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da história. Por que algumas pessoas não conseguem sair de alguns estados de sofrimento? Elas dizem, é por causa daquilo que eu herdei, por causa daquilo que fizeram comigo. Mas a Bíblia diz que aí no próprio Êxodo, na promessa, e aí eu já quero ir com você lá para a promessa, ela diz o seguinte, que assim como Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que aborrecem, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quanto ao aviso, o que precisa o pai? O pai precisa pensar, qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Qual é a religião que eu estou deixando para os meus filhos? Qual o estilo de adoração que eu estou deixando para os meus filhos? É a adoração que quebra o 2º mandamento e que traz para as próximas gerações maldição? E os filhos? O que é que eles precisam pensar? Eles precisam pensar, que tradição eu tenho recebido? Quem é mais importante? Deus ou a tradição? A minha família ou Deus? O meu pai que deixou essa tradição ou Deus? E tomar essa escolha, uma escolha talvez não muito fácil, uma escolha de negar uma tradição que adora imagens e voltar-se a Deus e passar a viver a partir disso que está escrito aqui, que Deus abençoa 1000 gerações daqueles que me amam. Mas as promessas, elas também, essa promessa não funciona assim. Então Moisés foi bom e todas as gerações de Moisés agora, elas não precisam se preocupar com nada, nem com obedecer a Deus. Não é assim que funciona. A verdade é que Deus vai reunindo bênçãos sobre a vida daqueles que o amam, que o temem e que andam com Ele. E aí como é que Deus faz essa conta? E faz com que a gente herde bênçãos dos nossos pais? Aí eu não sei, mas que nós herdamos se nós continuamos amando a Deus e seguindo a Deus nesse caminho. Talvez você tenha chegado nesse ponto e tenha dito assim, olha, eu acho que eu estou envolvido na quebra desse 2º mandamento. E agora? Deus provavelmente não tem recebido a minha adoração faz muito tempo, porque a palavra de Deus mostra isso. Eu estou longe de Deus há muito tempo, isso explica muitas coisas na minha vida. O que eu faço agora? E aí, dentro dessa promessa, eu queria ler com você Atos capítulo 17, a partir do verso 29, que diz assim, Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo estava em Atenas. A Bíblia vai dizer, se você ler esse texto todo, que Paulo ele estava indignado com a idolatria que havia ali. Mas Paulo, então, ele fala de Jesus e ele traz essa palavra de graça para todos aqueles que, quem sabe, viviam na quebra desse mandamento, mas que agora em Cristo podem se arrepender e buscar a Deus em espírito e em verdade.
E como é que nós podemos viver esse mandamento? Em primeiro lugar, nós devemos nos guardar das imagens, tanto externas quanto imaginadas. Sabe aquela frase? Para mim Deus é assim. Cuidado com essa frase. A nossa busca não é para nós imaginarmos como Deus é, mas a nossa busca é para nós entendermos como Deus é a partir da própria revelação que Ele deu na sua palavra. E nós devemos nos guardar das imagens, mesmo e principalmente se elas estejam envolvidas com o culto, porque é isso que proíbe o segundo mandamento. Em segundo lugar, não contribua com a idolatria dos outros. Lembra de Arão? Ele foi cobrado por isso. Jeú, Jeroboão, a Bíblia registra que é a culpa deles de fazer o povo cair neste pecado e quebrar esse mandamento. Nós precisamos, se pudermos, avisar as pessoas, livrar as pessoas deste pecado. Se você é um presidente, se você é um prefeito, se você tem autoridade, se você é um líder religioso, e você tem nas suas mãos a oportunidade de levar as pessoas ou para a idolatria ou contra ela, então não contribua com a idolatria dos outros. Em segundo lugar, considere a sabedoria do princípio regulador para a adoração. Que princípio é esse? Não deu tempo e não daria mesmo tempo de falar, mas esse princípio ele pode ser alcançado com uma pergunta: o que é que a Bíblia diz, ou como é que Deus diz que tem que ser adorado? É assim que nós devemos adorar. Nós não devemos fazer a pergunta: será que nós podemos fazer isso? Não tem proibição, então acho que pode. Essa não é a maneira, esse não é o princípio regulador para a nossa adoração. O princípio regulador para a nossa adoração é aquilo que Deus prescreveu. Se Deus colocou na palavra, nós fazemos. Se Deus não colocou, nós não devemos ficar inventando coisas. Quarto lugar, fale a verdade em amor. Talvez tenha gente que começou a ver esse tema aqui e desistiu, desligou, porque esse é um tema polêmico. Talvez tenha gente que esteja vendo aí, mas esteja bravo, porque acredita diferente. Mas nós precisamos fazer como Paulo. Paulo ficou indignado lá de ver as pessoas adorando aquelas imagens. Mas Paulo ali encontrou uma oportunidade de falar de arrependimento e de vida com Deus. E nós precisamos falar a verdade em amor, mesmo que alguém nos odeie por causa disso. Mas nós estaremos agradando a Deus, o nosso Pai. Mas precisa ser em amor. E em último lugar, Cristo é o cumprimento do segundo mandamento. Lá em Colossenses 1, 15 a 20 diz assim: este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Este é a imagem do Deus invisível. Mas veja que nós não temos uma foto de Jesus. Este Jesus é revelado pela sua palavra, que mostra a divindade, a grandeza de Deus, por exemplo, ao acalmar uma tempestade, que mostra a sua sabedoria e sua santidade diante dos pecados, ao ser tentado e vencer todos os pecados, que chamou e cuidou do próximo. Este que ensinou e trouxe a verdade sobre a palavra e os mandamentos de Deus que estavam escondidas nas mentiras. Esse que tem nos chamado a ter relacionamento com Deus, esse que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse que é filho de Deus, que é Salvador. Este que é o eu sou, que sempre existiu, que é eterno, que tem o mesmo caráter de todos os mandamentos. Este que entregou a sua vida na cruz para satisfazer a lei, mas que cumpriu a parte positiva da lei. Esse Jesus que nos salvou, que nos redimiu. Esse Jesus que é o mediador, o único mediador da aliança e de uma comunhão viva, verdadeira
e eterna com Deus. Ele é o cumprimento deste segundo mandamento. Nós precisamos ir a Ele e através dele nós podemos sim ter relacionamento íntimo e ter vida e relacionamento real com o Deus que fez o céu e a terra. Quero convidar você para nós orarmos e que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, obrigado por esse domingo, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, que alcança os nossos corações, talvez até de uma maneira que não esperávamos, mas que alcança os nossos corações, que os nossos corações eles se quebrantem, e que nós então possamos andar de acordo ou em harmonia com o caráter do Senhor e vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um excelente domingo para você. Até a noite.